Parece que fintechs virou o centro de tudo, de um lado bom e de um lado ruim. As fintechs, assim, elas trouxeram muitos benefícios para a população comum. Pôde incluir mais de 60 milhões de pessoas nos últimos 10 anos, 170 milhões de brasileiros usando o Pix. É muita gente, é muita gente. Antes da lei de pagamentos, que é de 2013, existiam só 2 agentes que proviam pagamentos eletrônicos no Brasil. Hoje, mais de 200. É competição na veia. E quando tem competição, num ambiente de inovação, tecnologia, onde surgem os novos produtos, novos serviços, uma nova forma de você lidar com o dinheiro, né? Uhum. O Brasil está muito longe, muito na frente. 5, 10 anos, talvez. Ninguém tem Open Finance, só o Brasil tem. Desses outros países, os que têm, estão desenvolvendo ainda Blueprint. O mercado de capitais do Brasil, assim, é maior do que todos eles juntos. Os países que mais se aproximam são o México, o Chile e a Argentina agora está com uma agenda regulatória interessante. O Brasil, ele não é um país inovador. Eu diria que ele é criativo, assim, sabe? Por exemplo, ele não inventou o Open Bank. O Open Bank veio do Reino Unido. Mas a partir do momento que ele pegou aquilo para si e falou assim, eu vou fazer, ele fez melhor. Você que constrói produtos financeiros, agora você tem um novo lugar para chamar de seu. O Let's Money Podcast estreia agora e você vai ficar por dentro de todos os assuntos, os bastidores da indústria financeira. Eu sou o Gabriel Pereira, eu sou fundador aqui da Let's Money e quem já está acompanhando a gente há bastante tempo pôde ver que a gente trabalhou muito com vários programas, né? A gente tinha programas voltados para Open Finance, para Bank as a Service, para regulação, programas voltados para câmbio. E dessa vez a gente resolveu fazer diferente. Como vocês vêm acompanhando a nossa trajetória, a gente resolveu criar um programa único que vai ao ar 3 vezes na semana e a partir de agora ele aborda todos os temas da indústria financeira. Então a gente pode falar de cripto, a gente pode falar de DREX, a gente pode falar de Open Finance, a gente pode falar de FDICs, de crédito, enfim, do que a gente quiser da indústria financeira. Então vai ser um espaço para a gente receber ainda mais pessoas, cobrir ainda mais temas e, assim, eu estou muito feliz com esse momento novo, porque a gente mudou bastante coisa aqui, preparou todo esse programa, essa trajetória, se organizou para fazer essa nova programação, essa grade aqui para vocês. E a gente está começando esse novo momento com uma estreia sensacional. Estou trazendo um cara aqui que está super por dentro de todos esses temas que eu acabei de falar para vocês. O Diego Pérez, ele é presidente da BFintex, e aí, se eu for olhar aqui as outras associações, ele é membro do Conselho da Global Fintech Alliance e também vice-presidente da Fintech Iberoamérica. Então, é um cara que conhece não só o que está acontecendo aqui no Brasil, mas no mundo. E é um prazer te receber, Diego. Além de ser um cara gente fina pra caramba, tá com você nesse primeiro episódio, cara. Prazer é meu, cara. Pô, muito orgulhoso de fazer parte desse primeiro episódio, né? O hashtag 001. Né? É isso. E geralmente é aquele episódio que quem caiu de paraquedas lá no 200, 300, volta pra ver, né? Então acho que eu vou aparecer pra muita gente aí, né? Boa. Então eu fico feliz, cara. Fico feliz mesmo. E parabéns pela iniciativa. Valeu, cara. Eu acho que a nossa ideia, assim, é realmente trazer muito conteúdo direto para as pessoas. E hoje, como a gente estava falando nos bastidores aqui, vai ser aquele aulão. De repente, alguém que não veio o semestre inteiro, a gente quer fazer uma revisão geral de tudo que está acontecendo no mercado hoje, que eu acho que, inclusive, vai ser um ponto de partida para os próximos episódios que a gente vai gravar. Então, a gente tem um caminho aqui para a gente olhar primeiro para as consultas públicas, o que está sendo discutido pelo regulador. A gente tem temas por verticais. Então, assim, a gente preparou aqui alguns tópicos, uma pauta, mas sendo bem sincero, isso aqui vai ser um cardápio. A gente vai pedir na medida que a conversa vem acontecendo. E eu vou começar com uma pergunta que é o seguinte, Diego. O que hoje está mais na sua cabeça quando a gente pensa no ecossistema financeiro nacional, né? O que te chama mais atenção? Bom, o que me chama mais atenção ultimamente são os debates que vêm acontecendo no entorno de fintechs, tá? Parece que fintechs virou o centro de tudo, de um lado bom e do lado ruim, assim, sabe? Do lado bom, porque
vem sendo desenvolvido pelo regulador, Banco Central, CVM, consultas públicas, né? Novos produtos, novos serviços, novas frentes. Do lado ruim é porque parece que tem um ataque às vezes, assim, sabe? Tem questões tributárias onde aumentam tributos de fintechs, aí tem algum incidente que às vezes nem envolve fintechs e falam que foi culpa das fintechs. Então a gente vem trabalhando muito para trazer clareza, trazer luz, trazer conhecimento, para mostrar o que é fintech e o que não é fintech. Se aconteceu alguma coisa, por que não deve ser levado nas costas das fintechs por causa disso? Então, ultimamente, o meu trabalho é esse, é informar, fazer com que as pessoas conheçam o que tem sido feito no mercado e saber distinguir uma situação de outra também. E principalmente quais são os benefícios, porque as fintechs, assim, elas trouxeram muitos benefícios para a população comum, né? Pôde incluir mais de 60 milhões de pessoas nos últimos 10 anos. Isso é um dado do Banco Central, né? Trouxe aí competição, sabe? Antes da lei de pagamentos, que é de 2013, existiam só 2 agentes que proviam pagamentos eletrônicos no Brasil. Hoje, mais de 200, talvez, 300, quem sabe, assim, sabe? Então, é competição na veia. E quando tem competição num ambiente de inovação, tecnologia, é onde surgem os novos produtos, novos serviços, uma nova forma de você lidar com o dinheiro, né? Então, esse é o ponto principal que a gente vem lidando. É informar e também esclarecer o que é e o que não é. Hoje, de certa forma, a gente pode dizer que o Banco Central ele cria esse espaço para inovação, e justamente acho que essas fintechs estão puxando os debates dessas novas regulações, né? E parece que o Banco Central vai dizendo assim, olha, vai fazendo aqui, tem algumas regras onde você pode ir, daqui a pouco a gente vai sentar para conversar, ver o que vocês aprenderam, o que a gente aprendeu e determinar isso, né? E eu acho que é legal a gente começar por esse lado, olhando para as consultas públicas, né? O que hoje está aberto ou fechou recentemente. A gente está falando aqui de Bank as a Service, a gente está falando de fintechs poderem usar ou não o nome Bank e o que isso impacta. A gente está falando de Pix parcelado, enfim. O que tem hoje... Eu vou até começar um passo atrás. Para quem está interessado, onde você sabe o que está acontecendo de consulta pública, né? Como é que eu sei tudo que está rolando e como é que eu me localizo nisso? Assim? Ah, perfeito. Bom, onde você sabe que está rolando? Nos portais, né, das autoridades. Então tem o Banco Central, tem a CVM, tem a SUSEP, tem a Previc, que uma vez ou outra acontece, mas essas são as principais organizações, entidades que cuidam desse setor. E cada entidade tem um departamento específico que cuida do desenvolvimento de normas, né, desenvolvimento de mercado. No Banco Central, o DENOR, Departamento de Normas. Aí na CVM é a SDM, Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, e assim por diante. Então sempre tem que procurar normas ou desenvolvimento. E nesses portais eles listam quais são as consultas públicas abertas para inputs, ou seja, eles ainda estão aguardando manifestações do público em geral. E é pública mesmo, né? Porque eu lembro que assim, uma que eu olhei na época foi de Open Finance, e eu lembro de ver, assim, sei lá, senhor José Pereira... Sim. Escreveu meia dúzia de palavras lá. Dependendo mandou, assim. do tema, do engajamento, assim, as pessoas entram lá e colocam comentários como se estivesse comentando um vídeo do Instagram. Um comentário do G1, assim. É guerra de comentários, às vezes. E por ser público, a gente vive num ambiente democrático, a autoridade tem que receber. Tem desde a empresa que se preparou e fez um documento de 60 páginas, até a pessoa física que foi lá manifestar a opinião dela. Né? Ali aparece dividido em abertas, né, onde são aquelas que ainda estão com janela de oportunidade para você se manifestar. Tem as que são encerradas, né, ou seja, elas já não tem mais possibilidade de se manifestar. E dentro das encerradas tem as que já tiveram seu ato normativo publicado, ou seja, ela já cumpriu o seu papel e não tem mais nada a ser feito, a norma já está vigente, e tem as que estão aguardando a publicação. Então, tem toda uma fase de interação com a autoridade, com o Banco Central, por exemplo. Né? Ele não joga uma consulta pública do nada, assim, sabe? Usualmente, ele pega uma demanda do setor, sabe? Ou então algo que precisa de uma modificação, ajuste, uma modernização, convida
os agentes de mercado, geralmente as fintechs ou os bancos que já estão há mais tempo desenvolvendo aquela atividade, para reuniões particulares, né? Fala assim, a gente está pensando em fazer isso, aquilo, não sei o quê. Convida as associações e depois disso abre a consulta pública. E aí também tem um trabalho pós-consulta pública, né? Onde essas mesmas empresas, entidades, elas também levam informações adicionais para o regulador, ou eles tentam, a gente tenta, por exemplo, marcar reuniões para explicar o que a gente submeteu. Legal, entendeu? Legal. Porque muitas vezes, beleza, a gente investe tempo, recurso, pessoas para redigir um documento que seja minimamente detalhado, mas objetivo e claro para o regulador entender, porque ele tem que passar pelo filtro das 300 mil comentários lá das pessoas que escrevem qualquer coisa, mas ao mesmo tempo poupar ele de energia, tempo, né? Então a gente fala assim, a gente submeteu a nossa manifestação, a gente queria fazer uma apresentação resumida, quais são os principais pontos, tem algum item que você está com dúvida, tal, não sei o quê, tem algo que a gente possa esclarecer adicionalmente. Então é um processo de construção, né? Não é 100% offline, online, quer dizer, não é 100% remoto. Também tem encontros, também tem eventos onde a gente debate isso, para depois essas normas serem publicadas. E aí, assim, não tem uma janela fixa, né? Tipo, saiu a consulta pública hoje, a norma sai daqui 30, 60 dias. Pode ser que saia daqui 30, 60 dias, mas pode ser que saia daqui 1 ano, 2. Legal. Às vezes nem sai. Isso desse ciclo de inovação, né? Eu ia te pedir, de repente, para a gente pegar como exemplo algumas dessas que aconteceram. Por exemplo, saiu a consulta dessa parte de nomenclatura, ou, sei lá, saiu do Bank as a Service. Como é que, por exemplo, a BFintex recebe isso, se organiza, vê com os associados, leva isso de volta? Queria entender um pouco desse ciclo, até no final você fala assim, putz, saiu uma regulação e a gente, de repente, se viu representado ali de alguma maneira, Sim. que conseguiu, de alguma forma, impactar e sugerir coisas que foram até aceitas ali. Como a gente já tem um canal de comunicação estabelecido com o Banco Central, com a CVM, muitas vezes a gente já sabe, antes da consulta pública ser apresentada, que ela vai ser apresentada. Legal. Né? A gente não sabe exatamente o dia, ou a gente não tem acesso antecipado à própria consulta pública. Mas a gente já sabe que o regulador está trabalhando para isso. Né? Até porque ele não vem do nada. Né? Exato. Então, quando a gente enxerga ou a gente percebe que está na iminência de ser publicado, aí a gente começa a conversar com os associados mais engajados no assunto, ou que podem ser mais impactados, para tentar extrair informação útil e já antecipar. Falar assim, muito provavelmente essa consulta pública vai sair nas próximas semanas, próximos meses. A gente vai ter que se organizar aqui para definir quais são os principais temas. A gente vai ter que definir uma pessoa que vai liderar o grupo, né? Porque se não tem alguém que lidera, nada acontece. Geralmente a gente convida uma associada para liderar. Geralmente essa associada é a que tem mais relevância naquele setor ou a que mostrou maior conhecimento técnico. E dito isso, a gente apresenta nos grupos de trabalho quais serão, né, os próximos passos. Se a consulta pública ainda não saiu, a gente não cria um grupo de trabalho, porque eventualmente ele não tem razão de existir. Mas a partir do momento que saiu a consulta pública, ali são apresentadas datas, limites, né? Então, fala assim, o Banco Central vai aceitar manifestações até dia 30 de agosto, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente estabelece cronogramas até o dia 30 de agosto. Então, fala assim, até o dia 30 de agosto, a gente tem que entregar o documento finalizado. Antes de finalizar, tem que revisar. Antes de revisar, tem que entregar a primeira versão. Antes de entregar a primeira versão, tem que fazer uma leitura do todo. Então, a gente divide o tempo que a gente tem em reuniões, em encontros. Então, assim, se tem 1 mês, provavelmente vai ser 2 encontros por semana. Se tem 2 meses, é 1 encontro por semana. Se tem 3 meses, é 1 encontro a cada 15 dias. Porque também eu não posso lotar a agenda das pessoas dentro da BFintex, porque tem outros assuntos acontecendo no paralelo. Então, tem toda uma engenharia de produção ali, organização desses grupos de trabalho para que isso aconteça. Rola também trocas entre associações? Rola. Não, é frequente. Legal. Frequente. E, assim, pode dar a impressão, né, que as associações competem entre si, né? Porque tem mais de uma associação que eventualmente cobre o mesmo setor. A BFintex, por natureza, ela cobre todos os setores de fintechs, né? Mercado financeiro, mercado bancário, de capitais, câmbio, investimento, cripto, enfim. Só que existem associações específicas de cada setor. Tem uma de cripto, que é a BCripto, tem uma de pagamentos, que é a BPag, tem uma de crédito, que é a BCD, né? Enfim, e as associações vão surgindo. Então, muitas vezes, assim, se o tema é específico de um setor, que na maioria das vezes
Essa associação que é focada naquela indústria, a gente bate na porta dela e fala assim, podemos acompanhar o entendimento de vocês, ou vamos trocar figurinhas, alguma coisa assim. E aí a gente meio que fortalece o pleito deles, Legal. entendeu? Até porque a BFintex, por ela ser multissetor, mas ao mesmo tempo ela tem volume de associados, a gente tem uma presença muito forte na mídia, a gente aparece em todos os fóruns, somos convidados pelo Banco Central, por exemplo, para participar de debates onde só outras associações mais antigas fazem parte, essas menores eventualmente não têm essa mesma oportunidade. Então a gente usa essa nossa visibilidade para dar força para o pleito específico. É um pleito técnico, não é político, né? É um pouco mais técnico. Mas às vezes não dá certo, né? Às vezes tem associações que preferem ter uma atuação mais autônoma e aí preferem atuar de maneira voluntária, independente. Então a gente respeita também a vontade de cada uma. E, eventualmente, se a gente bateu na porta dessa associação e não deu jogo, a gente faz por nós mesmos. Também temos conhecimento técnico como se fosse o nosso foco naquele setor. Eu vou começar então aqui com a primeira pergunta, que é o seguinte. Quer dizer então que o Nubank não é banco e pode ser que fique só no mesmo, né? Igual eles já usam, mas oficialmente pode ser que chegue nesse ponto. Essa discussão surgiu aí, né, pelo uso ou não da palavra bank, para quem tecnicamente não é um banco ali, né, não é uma instituição, não é uma instituição financeira, né, não é um banco, ela pode ser outro tipo de instituição, mas tem um monte de questão que envolve isso, né? Eu queria primeiro entender aonde está essa discussão e também quais são os pontos, porque também não é uma mudança que você pode fazer do dia para a noite, pensando na cabeça dos clientes ali, etc. Você pensar, o PagBank, Nubank, enfim, tem outros players aí, alguns até que já estavam nesse processo, não só do Bank, mas quando você pensa no mundo como um todo, tá todo mundo reduzindo os nomes, né? Então, o Agibank virou enfim, tem vários outros. Mas em que pé que tá essa conversa, assim? Essa é uma das consultas públicas que já foi encerrada, mas que está ainda em análise pelo regulador, né? Então, só passando por algumas, né, que nem você perguntou no começo. Teve a 108, focada em Bank as a Service, 109, 110, 111, focada em cripto, cada uma sobre um tema específico, mais do universo cripto. Legal. Essa é a 117, tá? Que trata tem uma da galera aí no nomenclatura. meio ainda. Não, é que às vezes, assim, entre a 11 e a 17, por exemplo, essas, sei lá, 5, 6 que saíram no meio, não quer dizer que são de fintechs. Pode ser de alguma coisa assim, classificação contábil, de risco, sabe? Ou então são consultas que não são públicas, mas que se tornaram privadas, ganharam a numeração e não apareceu para todo mundo. Mas enfim, aí é coisa mais técnica. E tem uma mais recente, eu não vou lembrar o número, mas é 120 alguma coisa, que trata da contabilização de ativos digitais por instituições financeiras reguladas. Essas são as que estão ativas no universo do Banco Central. E a 117, do que ela trata? Né? Da utilização no seu nome social ou marca, como você se apresenta para o mercado, de uma atividade que é regulada pelo Banco Central. Tá? Quais são essas atividades? Banco, pagamento, crédito, câmbio, enfim. Existe hoje, não existia antes, tá? Uma vedação. Existiam recomendações, assim, sabe? Se você não é banco, não use o termo banco. Se você não é pagamento, não use o termo pay ou pagamentos. Né? Agora, existe um movimento para vedar, para falar assim, não, você só pode usar se você for, assim, sabe? E você precisa apresentar nas suas comunicações, pacotes visuais, o seu registro, a sua autorização. Isso gerou alguma polêmica, assim, sabe? Por quê? Porque muitas fintechs surgiram há 10 anos atrás usando o termo bank, usando o termo pay, cresceram, conquistaram milhões de clientes, assim, sabe? Tiveram uma vantagem competitiva por poder fazer uso dessas palavras sem restrições e hoje elas já estão estabelecidas. Agora, as menores que estão no meio do caminho, elas precisam aproveitar esse caminho que foi pavimentado, entendeu? Então, a população já sabe o que é qualquer coisa pay, qualquer coisa wallet, qualquer coisa bank. Sabe que é um serviço financeiro. Então, assim, mas ao mesmo tempo, para você chegar num patamar de ser autorizado, registrado, leva tempo. Sim. Às vezes pode demorar 1 ano, 2. Muitas vezes você tem que operar com Bank as a Service como parceiro para conquistar o seu espaço no mercado para depois iniciar suas atividades como 100% regulado. E se eu, vamos dizer assim, se eu estiver usando o Bank as a Service, na prática,
eu posso não ser um bank, mas também, do ponto de vista do uso para o usuário, é invisível, mas ele pode ter experiência de um banco ali também, né? Sim, sim. Eu entendo a discussão e o contraponto que geralmente se levanta é pensando na questão de potencial, não só fraude, mas do ponto de vista de confusão na cabeça ali da pessoa, porque eventualmente ele contratou, sei lá, o Let's Bank, nem vou dar outro exemplo, porque às vezes tem, e aí vai ter o Gabriel Bank. Isso. E aí, na hora que ele vai ver, na verdade, eu tô no Bank as a Service e tal, e quando ele vai reclamar, Isso. ele não acha o meu nome. Essa é uma das motivações. Essa é uma das motivações. Tipo, não trazer, não gerar confusão para quem contrata o produto ou serviço, mas também tem a outra motivação de segurança, para evitar que entidades não reguladas façam uso de nomes popularmente, genericamente conhecidos no mercado para praticar fraudes com aparência de legitimidade. Tá? Essas são as duas principais motivações. Você acha que essa é uma pauta que pode conversar com a regulação de Bank as a Service? Porque, de repente, de alguma maneira, se você aumenta a responsabilidade ou a corresponsabilidade dos parceiros ali, pode ser que você reduza o risco do impacto do nome, que no final do dia, beleza, é uma nomenclatura. Talvez isso possa ser conversado junto, não sei. Eu acho que pode, mas às vezes você complica algo que não precisa ser tão complexo, assim, sabe? Então, por exemplo, a pessoa que usa um cartão de crédito, ela não precisa saber que aquele cartão foi emitido pela... sei lá, beleza, a empresa que emitiu é onde ela contrata, mas foi processado pela Pomelo, assim, sabe? Ou por um outro Bank as a Service. Não tem necessidade. E muitas vezes, assim, a própria empresa que fez a emissão daquele cartão, operacionalizou, tornou aquilo possível, ela não é uma empresa direcionada para o consumidor final. Então, ela também não precisa ser do conhecimento geral, assim, sabe? É que eu fico pensando muito no atendimento, porque realmente, quando você vai ler algumas coisas, você joga um nome de algum Bank as a Service ou de algum player X no Reclame Aqui, você vê... A minha sensação é que o cliente ele vira uma bolinha de ping-pong. Sim. Cada um fica jogando ele para um lado, para o outro, e aí ele... Não, isso gera confusão. Isso realmente precisa ser endereçado. Eu posso falar até como empreendedor, porque eu também sou sócio de uma fintech, né, que é a SMU Investimentos. Lá na minha fintech, a gente usa uma instituição de pagamento para fazer o ramp-on e ramp-off do recurso, né, do investidor. Onde ele coloca o dinheiro ou ele tira o dinheiro quando tem um resultado. Nós não somos uma entidade regulada pelo Banco Central, somos regulados pela CVM. Mas a gente usa uma entidade regulada pelo Banco Central, no caso a Yugo, para fazer a captura desses recursos, né, o in and out. Só que o que acontece? Muitas vezes, um investidor ele fez o cadastro no SMU, aí passou 5, 10 dias, ele, deixa eu consultar meu SCR. Ninguém faz isso, mas sim. já aconteceu. O investidor consultou e estava lá uma conta aberta em nome de Yugo. Aí o cara fica... Ele falou, mas eu não abri essa conta. Que absurdo é isso? Quem tá usando meu nome? É fraude, é fraude. Aí ele vai lá no Reclame Aqui e faz uma reclamação contra a Yugo, assim, sabe? E a Yugo tem que explicar para ele, olha, na verdade essa conta foi aberta no cadastro do SMU, tal, não sei o quê. Então, assim, isso sim precisa ser endereçado, que é um esclarecimento, dar visibilidade para o cliente aonde que o recurso dele está passando. Mas isso, assim, é tão bastidor, é tão no engenho, de trás das cortinas, que o cliente, assim, ele não precisa ficar sabendo 100% como funciona. Mas, por exemplo, no SCR, aí não é para o cliente, mas no SCR não poderia aparecer 2 nomes? Então, Yugo e SMU. Isso seria uma solução, entendeu? Ou então aparece lá que tem uma conta aberta, a hora que ele clica, coloca a data de abertura, o meio de abertura e aonde que aquela abertura foi feita. E se for um Bank as a Service ou se for uma IP que presta serviço para terceiros, aí aparece a descrição, aberta por SMU Investimentos, dentro do contrato, sei lá. Esse tipo de informação, eventualmente você não precisa de uma reforma regulatória para isso. Assim, me lembra um dia que eu comprei uma passagem aérea uma vez, através de um site, e aí nunca mais eu conseguia resolver as coisas com a companhia aérea, porque era só pelo site. Só que até eu entender isso, foram horas ali no telefone. Mas é isso mesmo. Mas também, assim, às vezes antes da transação acontecer, a gente tinha dificuldade. Porque tínhamos ali o arranjo contratual com a Yugo
E aí o investidor navegava no nosso portal, selecionava a oferta e falava, vou fazer um investimento aqui. E aí quando ele emitia o boleto para pagar, aparecia ali Yugo e não SMU, assim, sabe? Ou quando ele ia fazer o Pix, aparecia uma conta que não era da SMU, que não estava no nome da SMU. E também gerava desconfiança. Falou, opa, peraí. Você vê na televisão um monte de anúncio, de propaganda, falou assim, ó, não faça, não paga boleto, não, é falso. Hoje em dia, cara, realmente, eu não pago... Assim, é tudo automático. Né? Boleto eu já penso que é algum golpe. Já tá errado, né? Você já vê... Igual de PJ. Um tempo atrás o pessoal tava mandando imposto fake, mandando no endereço. Aí eu recebo o imposto aqui, falo, ih, tá atrasado. E aí tu vai pagar. Isso. Então, assim, são essas situações, são detalhes que precisam ser ajustados. Uma consulta pública é importante para isso, para ouvir o mercado inteiro. O regulador ele concentra esforços numa única janela e não precisa ficar abrindo a sua agenda para falar com 5, 6 associações, 15, 20 empresas. Ele também tem o tempo escasso. Ele também precisa gerenciar o tempo, porque tem poucas pessoas lidando com um tsunami de atividades. Mas ajustes pontuais para corrigir imperfeições, eventualmente você não precisa de uma consulta pública. Você faz um ajuste e anuncia para o mercado. Ó, ajustamos isso por causa disso, disso e disso. Ponto. Tem todo o processo de construção de regulação que às vezes precisa ter uma consulta pública de acordo com a exigência legislativa. Se está na lei falando, não, isso aqui precisa preceder de consulta pública, beleza. Mas se for um negócio puramente técnico ou tecnológico, não tem necessidade. Vamos seguindo aqui, pegando então outros pontos. Aproveitar que a gente já tocou um pouco nessa história do Bank as a Service, né? O que são os pontos principais, talvez? Eu sei que é uma discussão bem ampla, mas o que são os pontos principais dessa regulação ou dessa consulta, né? Porque desde que está se falando dela, a gente teve notícia de conta-bolsão, e aí a gente teve 2 episódios de fraude de valores bilionários, né? Você tem esse do episódio da conta-bolsão, você tem esse roubo agora que a gente está falando aí de 800, depois falou de mais de bi, mas enfim, cifras que não sei nem fisicamente o tamanho que esse negócio levaria, e todas impactam diretamente numa eventual resposta mais ou menos dura do regulador, né? Sim. Bom, tem uma conexão até com o tópico anterior, assim, de alguma forma, tá? Talvez tentar trazer à luz a existência desse tipo de provedor de serviço. Hoje, ele não tem uma identidade, assim, sabe? Para você ser um Bank as a Service, não existe, assim, um framework, assim, ó, não, eu sou um Bank as a Service, sou autorizado pelo Banco Central para prestar serviço como Bank as a Service. E, geralmente, ele obtém licenças regulatórias combinadas. Tá bom. E ele faz a... É legal explicar também pro pessoal Isso. Quais são essas licenças, né? Bom, beleza, eu quero montar um Bank as a Service desse jeito aí hoje. Isso. Eu vou pedir para virar uma SCD, Então, por exemplo, se você pega um Bank as a Service que é full service, que ele oferece todas as funcionalidades de uma instituição financeira, ele precisa ter uma combinação dessas autorizações. Ele tem que ter uma IP, dependendo do acesso que essa IP vai ter ou vai fornecer para o cliente, ele precisa ser um emissor de moeda eletrônica, um detetor de conta transacional, ou um processador de pagamentos, adquirente, e eventualmente um ITP também, um iniciador de transação de pagamentos, se ele quer ofertar acesso via Open Finance, por exemplo. Né? Ou então, se ele deseja ofertar crédito, né? Ele precisa ser, no mínimo, uma SCD, sabe, para poder fazer original, encabeçar essas operações de crédito, ou idealmente uma financeira, entendeu? Para ele poder fazer as emissões em nome de terceiros dos títulos que formalizam os arranjos de crédito, por exemplo, uma CCB, por exemplo. Tá? Ou então, tem até os Bank as a Services que ofertam a estruturação de fundos de direitos creditórios, assim, sabe? Então, aí também tem uma regulação da CVM, porque fundo de investimento não é do Banco Central, é da CVM. Para muitos, para uma parte da população aqui de fintechs ou de empresas, assim, olha, me use enquanto você não tem regulação, ou enquanto você não está regulado, você pode me usar. Eventualmente, você não precisa nem ser regular, porque você tem que avaliar o custo-benefício. Mas também tem uma outra parte, assim, olha, já que eu estou atendendo essas pessoas todas aqui,
para eu não ficar só com a regulação de barriga de aluguel, eu vou agregar serviços em cima, eu vou criar, olha, aqui você consegue montar um banco, você consegue fazer isso, aquilo, para que ele fale assim, bom, eu fico quase com um loquinho ali, eu não vou sair porque tá me atendendo bem, tá fazendo tudo aqui, talvez isso me economizou recursos aqui dentro da minha empresa, eu vou focar na estratégia e não no aspecto regulatório, enfim. Tem esses dois cenários, né? Porque assim, o Bank as a Service talvez ele surgiu para atender aquelas empresas que queriam superar essa etapa de setup regulatório de maneira eficiente, rápida, sem precisar esperar sair essa autorização para conquistar os primeiros clientes. Uhum. Isso, naturalmente, acontece. Só que esse mercado é finito, assim, sabe? Porque o universo de fintechs ele vai ter um teto em algum momento, né? Não tem, assim, um momento em que você acha que no Brasil vai ter 50 mil, 200 mil fintechs. Uma padaria começar a virar fintech exatamente. Também, senão pulveriza, generaliza e perde a sua função, né? Mas ele também atende outros setores que não são bancários, que querem ofertar serviços financeiros. Que não são fintechs, mas que querem ofertar serviços financeiros. Sim. Então você já vê aplicativo de delivery oferecendo um cartão de crédito. Na prática é onde as primeiras fintechs, que talvez não é nem o nome de fintech, mas essa verticalização financeira ela é histórica, né? Você fala assim, olha, eu vou pegar aqui uma indústria e eu vou pegar meu fornecedor e vou começar a oferecer algum tipo de produto financeiro. Porque tem ele, algumas né? indústrias, assim, isso começou, era um termo que se utilizava, embedded finance, né? Finanças embutidas. Mas isso evoluiu, obviamente. Mas tem algumas indústrias que têm uma cadeia muito complexa e tem muitos agentes envolvidos, né? Então vamos pegar, por exemplo, transporte logístico, assim, sabe? Tem o agente de frete, tem o caminhoneiro, tem o posto de gasolina, tem a borracheira, tem a manutenção, tem o contratante, sabe? Tem um monte de gente. E no final, o que une cada elo dessa cadeia é o dinheiro, é o recurso, né? E nesse mercado que já é um pouco mais estruturado, existem documentos que garantem um recebível futuro, né? Que é a carta frete. Hoje é o DTE, Documento de Transporte Eletrônico. Esse documento, por exemplo, contratei um frete, eu vou levar uma carga aqui de São Paulo lá para Fortaleza. Cara, a hora que eu chegar lá, eu vou receber essa carta frete. Só que o dinheiro, eu só vou conseguir receber daqui 60 dias, 90 dias. Você sabe? Tudo funciona com prazo. Então se cria um mercado de desconto dessas cartas fretes. É possível há anos, isso não é novidade. Você abastecer o seu caminhão num posto na Castelo Branco aqui, pagando com carta frete, entendeu? Nesse caso, o que foi criado? Esse documento eletrônico para que ele possa ser negociado e que as instituições financeiras que dão suporte a essa cadeia produtiva possam também emiti-los ou recebê-los. E aí você consegue fazer com que gerar uma dinâmica financeira muito mais eficiente dentro desse setor que é pulverizado de agentes. E aí que entram as grandes fintechs, as fintechs de Bank as a Service. Porque um operador de transporte logístico de nível nacional, ele não tem conhecimento de como criar um serviço financeiro. Ele não sabe como, ele nem precisa ter. E aí, vamos dizer assim, vai entrando uma natureza do negócio ali que, olha, você tem os controles internos que você tem que fazer, você tem o quanto você tem que entender o cliente ou não, como é que você opera esse negócio. Que é a parte bruta do negócio, né? Porque também a gente conversa bastante com o Banco Central e o Banco Central ele relata pra gente, vieram fintechs aqui, pediram autorização, registro, já estão na ativa, mas depois nunca mais voltaram. Assim, você tem que ter um diálogo contínuo com o regulador. E como é que é esse nunca mais voltar? Você tem que cumprir os requisitos regulatórios posteriores à autorização para você mantê-la. É a manutenção regulatória. Então, assim, se quem está disposto a exercer esse tipo de atividade já não cumpre, imagina quem não conhece. Quem quer fazer isso por eficiência operacional de uma cadeia produtiva que não é de serviço financeiro. Pro cara é uma linha no BP ali, assim. Fala, exato. Não, vamos ganhar dinheiro, beleza, e vamos embora. Exato. Então, ele pode, existem, por exemplo, operadores logísticos que fizeram bancos digitais que pagam o salário do funcionário na fintech, entendeu? Dele. Né? Então, voltando aqui, né, pro tópico Bank as a Service, por que é importante essa consulta pública? Porque você dá luz para a existência desses agentes e você dá uma credibilidade também, credibilidade regulatória. Mas também dá uma luz pro Bank as a Service, mas para quem tá plugado nele, né? Isso, exatamente. Tá. Então, por exemplo, um operador logístico que contrata o Bank as a Service, ele vai querer saber se aquele Bank as a Service vai cumprir com as obrigações regulatórias depois.
Ou se é só discurso. Não, Ou se ele só entrega o produto e eu tenho que fazer isso. É porque é um pouco dos dois, né? Do tipo É. assim, olha, eu preciso mostrar que o Banking as a Service, ele é robusto, ele entrega, ele, vamos dizer assim, ele vai ter um nível de exigência ali que o Banco Central... assim, na prática, assim, cara, eu tô cometendo algum crime aqui, não tá tudo tranquilo, beleza. Mas também de quem tá se conectando nesses Banking as a Service, né? Porque, de certa forma, igual você falou no começo aqui, é importante separar o joio do trigo também, né? Porque, de alguma maneira, se você for parar pra pensar, se um player ele tem um KYC baixo, que é o caso que a gente acabou vendo algumas coisas aqui. Se ele tem um KYC baixo, o Banking as a Service que já não cumpre 100%, e ele começa a montar negócios em cima dele, são negócios que podem também abrir espaço para fraudes, para outras coisas, etc. Então, vamos dizer assim, aquela história a cadeia, como é que é? A corrente é tão forte quanto o elo mais fraco dela, né? Sim. Se você deixar esse elo mais fraco, você está aberto a riscos ali, né? Sim, com certeza. Esse talvez é o segundo pilar aí do objetivo da regulação, tá? É você fortalecer quem provê esse uso, mas ao mesmo tempo trazer responsabilidades, assim, sabe? Você é responsável pelos agentes que você oferece seu serviço. Uhum. Então, se você oferece serviço para um operador logístico, você tem que saber se Se realmente... ele fizer loucura, você tá junto com ele. Você está na reta junto com ele, entendeu? Quando você tem um instrumento regulatório que define limites e responsabilidades, você sabe até onde você pode ir, sabe? Uhum. E você, ao mesmo tempo, entende que se isso for feito, quem é o responsável? Se é o cliente ou se é você. Assim, e como modelo de negócio, o Banking as a Service ele é quase um sócio daquele cara, porque assim, não adianta só eu colocar uma conta para ele, porque se a conta não movimentar nada e não usar crédito, etc., eu não ganho dinheiro e o cara de lá também não tá ganhando dinheiro. Então, os dois ali é uma simbiose, né? Eles vão andando juntos, né? Exatamente. Então, assim, tem que fazer sentido. A conta tem que fechar. Né? Senão não é um modelo de negócio viável. Senão não tem razão de existir na sociedade que a gente vive. Então, tem um pouco disso, de definir limites e responsabilidades, assim, sabe? Obviamente, com os incidentes mais recentes que a gente vivenciou, talvez essa régua vai subir um pouco no nível de responsabilidade de quem provê esse tipo de serviço, né? Mas, ao mesmo tempo, isso traz clareza e segurança jurídica para quem quer empreender nesse setor, de qual que é o nível de exposição que ele vai ter que assumir antes de buscar investidor, antes de usar o próprio recurso próprio para buscar uma autorização de Banking as a Service. Cara, Bom, tô curioso para ver como é que esse negócio vai sair. A gente tá bem curioso, tivemos algumas reuniões com o regulador depois da consulta pública. Tem alguma expectativa dessa resposta? Não tem, cara. Isso é chutar, é chute, assim, sabe? Mas, assim, dado... Parece que quanto mais demora, mais a gente tá... Porque, assim, na prática, acho que é até legal se você puder dar um panorama disso, que a gente tinha o conceito de IPs não reguladas, e aí tem uma data que para trás ainda pode, para frente não pode mais. Isso também impacta nessa regulação? Pode ser impactado? Isso é um outro universo, né? Não necessariamente do Banking as a Service, mas o que eu imagino que pode acontecer... Porque nem toda IP não regulada faz... Exatamente, né? Geralmente quem provê esse tipo de serviço já é regulado, né? Se não faz sentido você contratar um não regulado para fazer um serviço que ele vai quarteirizar, talvez. Assim. É mais fácil você ir direto em quem já oferece isso, né? Então, na prática, esse é o principal ponto. Agora, sim, isso é um outro universo, né? Porque, assim, a lei de pagamentos ela surgiu em 2013 com o objetivo de promover competição, né? Que não mencionei. Só existiam 2 players de pagamentos eletrônicos antes disso, e hoje a gente tem mais de 200, talvez quase 300. Então, para que isso fosse possível, foi necessário criar um ambiente onde os novos entrantes pudessem operar sem precisar bater na porta do Banco Central, mas dentro de um regime de supervisão assim, light, assim, sabe? Fala assim, se você quer ofertar um serviço de pagamentos no Brasil, você não precisa vir pedir aqui uma autorização, mas você não pode operar acima de tal limite, né? E uma vez que você alcançar esse limite, você é obrigado a apresentar o pedido de autorização.
Enquanto eu não concedo autorização, você está liberado para ultrapassar esse limite. Mas você tem que provar que você apresentou esse pedido. Isso foi suficiente para promover essa competição, essa diversidade de agentes, para surgir gigantes como Nubank, PicPay, Mercado Pago, etc. Agora tá no momento de amadurecer, assim, sabe? Precisamos desse novo porto seguro, né? Dessa nova situação, desse threshold. Não precisamos, porque já temos um mercado amplamente competitivo. Então, agora, daqui para frente, para iniciar uma atividade, precisa estar autorizado. E, inclusive, isso se conecta com o Bank as a Service, por quê? Mas eu que não sou autorizado, então eu vou perder 2 anos, 1 ano e meio. Você já tem uma saída? Usa um Bank as a Service. Tá aí. Prova, faz o MVP. Faz o MVP, roda, conquista seus clientes, aprende como é que faz. Que, by the way, é muito mais barato que começar barato, exatamente, entendeu? Então, assim, tudo vai se encaixando. Uma concha de retalhos, mas, assim, muito bem desenhada. Você sabe, tudo feito com base em interação com o mercado, tendências globais, guidelines internacionais de organismos como o BIS ou outras entidades que observam esse mercado como um todo. Então, assim, a construção regulatória é um trabalho belíssimo, porque você vê o resultado na prática. Assim, legal. Vamos seguindo aqui nas pautas. Eu queria passar agora para o que está rolando de Pix, porque eu acho que a gente fala de Bank as a Service, muita gente pode estar de olho para criar uma solução dentro da sua empresa que nem é banco, etc., por conta de várias coisas que estão surgindo, né? Então, a gente está falando de Pix parcelado, Pix automático, falando de Pix com garantia para o próximo ano. Como que está isso? E nesse sentido, o Banco Central ele já avançou muito no Pix, ele já virou, né, vamos dizer assim, ele tem um próprio fórum, ele tem, enfim, ele tem uma estrutura própria ali para apoiar esse sucesso que ele tem feito. Como é que você está vendo esse momento aí de regulação do Pix e o que vem por aí? O Pix é o grande sucesso, né? É a joia da coroa do Banco Central, porque ele pôde incluir aí o resto da população que não tinha acesso a serviços bancários, dos mais básicos possíveis. E quando você pega o número de CPFs ou pessoas, né? Pessoas físicas que já fizeram ou receberam um Pix, assim, atinge quase 100% da população adulta. Assim, sabe? Eu fico impressionado quando eu olho as estatísticas do Pix, que tem um portal só disso. Todo mês ele sobe um pouquinho. Agora bateu quase 1 bi um mês só. Em tudo. Em chamada de API, em volume transacionado, em número de transações, em chaves ativadas, e tudo. Ele sempre sobe um pouquinho. Lógico, no começo a subida era muito mais... Mas o gráfico tá super pra cima e quase bateu 1 bi no Pix por ITP, né? Por iniciação de transação de pagamento. Isso. Porque o Pix tradicional são números... São estratosféricos, né? Então, assim, 170 milhões de brasileiros usando o Pix. Caraca. É muita gente. É muita gente. Assim, se você pegar os países com a maior população do mundo, só os usuários do Pix superam aí 80% dos países. Eu já não consigo dar uma desculpa mais pra ninguém que eu tô sem dinheiro em nenhum lugar. Pô, irmão, deixa aí 10ão. Falou, pô, tô sem. Não, toma meu Pix aqui. Eu falo, caraca. Só que o sistema de pagamentos instantâneos, que era o nome do Pix antes de surgir Pix, ele foi precedido de uma agenda pública, né, de regulação, né? Que é a agenda BC+, e depois BC Hashtag, onde pavimentou o caminho para a construção, mas já direcionou para evoluções. Então, assim, não é só incluir as pessoas por um meio de transferência P2P, onde eu mando dinheiro para você manda dinheiro para mim, a qualquer hora do dia, da noite, sem cobrança. Não parou aí, né? Não parou aí. E não pode parar aí, porque senão vai cair em desuso. Não em desuso, todo mundo vai continuar usando, mas assim... A gente perde uma oportunidade muito grande. Exato. Né, assim, é a mesma coisa que você lançar uma fintech, conseguir trazer todo o mercado endereçável que você tinha e parar aí. Falei, não, vamos fazer mais coisa aqui dentro. E aí que nasce o Banco Central produteiro, porque me falaram que... Qual que era o número, cara? Eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas a quantidade, se não me engano,
Acho que a cada 5 dias tem atualização de API no Open Finance. Sim. Tipo assim, é o ritmo astronômico. Eu sei disso porque a BFintex, ela faz parte, né, da Associação Open Finance, né? A gente tem um conselheiro no membro do conselho, que é o Marcelo Martins. Até sugiro convidar, eu sei que você... Com certeza. Sei que ele vai estar aqui um dia, mas é meu colega de AB Fintex. E aí eu acabo fazendo parte do grupo de distribuição de conteúdo relevante, né? Por eu ser presidente da associação, algumas coisas chegam para mim em primeira mão. É todo dia. Todo dia tem e-mail. Entendeu? E aí os ajustes tecnológicos também acontecem. Só que o Open Finance, assim, por mais que seja outro bicho, ele faz uso extensivo do Pix. E esses grandes avanços do Pix acontecem dentro do Open Finance. Porque ali, realmente, o mercado está organizado e atuando de maneira colaborativa para desenvolver o Open Finance. E o Pix acaba virando o fio condutor entre os participantes, né? Então, dito isso, como foi um grande sucesso, e o Banco Central é reconhecido internacionalmente como uma entidade inovadora, ganha prêmios e etc., ele tem incentivo para continuar inovando, assim, sabe? Porque é difícil, quando você segue a carreira pública, você não tem muito incentivo para inovar, assim, sabe? Não é desmerecendo a carreira, mas assim, se você tiver um sucesso, você não vai ser amplamente reconhecido da maneira proporcional ao contrário. Se for um fracasso. Porque se for um fracasso, você pode ser preso, cara. Mas, tipo assim, vamos dizer assim, seu salário não aumenta por conta disso, você não vai ser promovido mais rápido. Entendeu? Então, assim, é muito mais, assim, valoroso, assim, sabe? Tipo, talvez até meio principiológico, assim, tipo, putz, eu faço parte disso, eu quero desenvolver o meu país. O que faz, eu acho que essas conquistas todas seriam ainda... mais destacadas, mais né? honrosas, né? Exatamente, né? Então, assim, faz sentido a manutenção dessa agenda. E essa agenda, ela é próspera, assim, sabe? Então, assim, vieram, assim, dentro do Open Finance, como acontece muita coisa, ela acaba reverberando para fora. Mas não dá visibilidade que aquilo surgiu no Open Finance. Como as transferências inteligentes, né? Que é um arranjo de transferência de recursos entre contas de maneira automatizada, realizado por meio do Pix, né? Aí tem o Pix automático também, tem os pagamentos recorrentes, né? Tem o Pix parcelado, Pix garantia. Enfim, tudo isso faz parte dessa agenda. Por aproximação. Tem... Pix biometria, eu acho que é jornada legal... sem redirecionamento. Eu acho que é legal que, inclusive, algumas coisas do Open Finance estão acontecendo igual a gente imaginava que ia acontecer com a população, mas está acontecendo com quem trabalha na área. Porque o cara, ele escuta e fala, não, eu quero ver o Pix biometria, eu quero ver o Pix tal... E ele nem sabe do Open Finance, mas ele quer aquele benefício ali para ele construir o produto dele. Então, ele está chegando num ponto de atratividade para as pessoas de produto. Cara, eu quero muito esse produto aqui. Então, assim, de certa forma, o Banco Central virou produteiro e agora ele está fazendo um Product-Led Growth, que agora o produto é tão bom que ele mesmo faz o crescimento dele dentro dos players do mercado. Que se provou positivo, porque está funcionando, está dando certo, assim, sim, sabe? Sim. Então, assim, quando você tem um regulador forte, direcionado à inovação, sabe? Com incentivos para continuar fazendo um bom trabalho, vamos dar linha na pipa, cara. Vamos até ver onde isso chega, assim, sabe? Tá indo bem, tá sendo bem reconhecido. Então, eu entendo que essas novas funcionalidades, elas têm o papel de fazer com que as pessoas elas continuem fazendo uso do arranjo Pix como produto, mas também passem a compartilhar seus dados ou autorizar as transações por meio dos ITPs, por exemplo, via Open Finance. O regulador está criando um campo de batalha ali, de jogo, com incentivos para os jogadores, para que eles troquem informações e dados entre si e gere um ambiente fértil para novos produtos. Porque quando você pega, por exemplo, entrando no Pix parcelado, né, ou no Pix garantia, talvez, os pagamentos no Brasil é muito comum você usar o cartão de crédito para fazer compra parcelada. Isso não é muito particular do Brasil, mas aqui é muito forte. Você conversa com um gringo, ele não entende a dinâmica disso, mas agora estão começando a aprender, tá? Por detrás disso se criou uma indústria bilionária, talvez trilionária, assim, sabe? Que é a antecipação dos recebíveis desse parcelado. Porque você, como comerciante, vender um produto de alto valor agregado, uma geladeira, uma televisão... A mesma história do que você estava falando aqui do operador logístico. É isso, entendeu? Você não quer ficar recebendo picadinho o recurso de uma venda que você já fez. Você quer receber o valor cheio. Então você antecipa o recebível. Às vezes eu nem o quero, né? Você precisa. Você precisa, exatamente, entendeu?
Então você antecipa isso, mesmo com uma taxa de desconto que pega um pedaço relevante, mas para você fazer o giro da operação, para você já ir para a próxima venda, assim, sabe? Então criou-se uma indústria assim, eu posso dizer trilionária, que de antecipação de recebíveis, com instrumentos complexos, com agentes assim fortes, sabe? Um segmento assim robusto. Essa mesma dinâmica pode ser expandida para o Pix parcelado e para o Pix garantia. Porque o Pix garantia é exatamente isso. É garantir que o recurso vai estar disponível no dia do vencimento, do pagamento, etc. Independente se o cliente tem saldo ou não na hora da transação. Assim, sabe? No cartão é uma visibilidade melhor porque os cartões têm limites. Então, assim, você tem um limite no cartão de quanto você pode gastar. Eles vão ter que criar essa visão, essa ótica toda, né? Então vai ter que criar, assim, uma visibilidade do quanto que aquele cliente tem disponível para gastar num Pix parcelado também. Né? Mas, assim, já existem os trilhos, pelo menos operacionais, de como fazer isso. Aí abre espaço assim, olha, o crédito vai ser por transação ou por CPF. Isso. E aí, acho que, assim, do ponto de vista de regulação, você acha que já isso pode nascer junto ou vem logo na sequência essa registradora ali de Pix parcelado, por exemplo? Ah, com certeza, com certeza. Todo mundo deve estar de olho nisso, né? Todo mundo está de olho. Assim, já existe, que nem eu mencionei, um segmento muito bem construído das operações de cartão de crédito e muito provavelmente ele vai ser utilizado como espelho ou vai ter um incentivo para que esse segmento abrace os dois. Assim, sabe? Eu não opero diretamente nesse setor, então eu não gosto de pecar nos detalhes. Mas eu imagino assim que não faz sentido você criar uma outra entidade para algo que é muito parecido. Sim, eu acho que faz sentido estar junto, né? Não vou ter uma registradora só disso, mas isso. Aproveitar o tempo Mas ao que já mesmo existe, tempo, né? você precisa... Aí fica o dilema, né? Você precisa promover competição, você precisa fazer com que exista ali agentes mais do que um disponível no mercado para que isso não se torne um custo proibitivo no futuro. Sim, sim. Então é importante trazer talvez os conceitos de interoperabilidade, assim, sabe? Dessas registradoras, desses agentes... O cara já sofri com isso na prática. Tudo bem que era 2021, tem muitos anos, não sei como é que tá agora. Mas sofri legal. Porque com isso, no cara. mercado de capitais, por exemplo, tem o mesmo dilema, assim, sabe? Existem os agentes centralizadores, principalmente as centrais depositárias, que são aquelas entidades que depositam os ativos que estão sendo negociados. Então, por exemplo, se eu estou comprando ações da Melius, para usar uma fintech, comprando ações da Melius de você no ambiente de negociação, aquela ação existe e está em algum lugar. Não está no seu computador, não está no meu computador. Ela está depositada num agente centralizador, né? Numa central depositária. Só que hoje só existe uma. Então isso traz ineficiência, isso traz concentração de negociação num único ambiente. Isso assim, fere um pouco os princípios de livre iniciativa e competição previstos na Constituição. Então você abre o mercado para que existam outras centrais depositárias, outros agentes que façam a mesma atividade, mas você tem que ter uma coordenação entre elas, porque se eu negociei com você numa bolsa e tem uma negociação do mesmo ativo em outra, não pode ter uma disparidade. Senão o mercado ele perde direção. Eu sofri um pouco isso porque o Interop não funcionava 100%. Então eram 4 ou 5 registrados. Agora acho que são 5 já. Já são 5. Só que entre elas, na época, não atualizava 100%. Às vezes você, por exemplo, se eu tenho para receber o crédito e eu queria... Beleza, o Diego tá me entregando o direito dele de receber. E aí, beleza. Só que aí, na hora que eu pegava isso com você, na hora que eu ia registrar, isso já estava na mão de outra pessoa, eu não conseguia passar pro meu nome. Enfim, tinha uma série de desafios que eu acho que o Pix, ele não combina com esse tipo de erro. Tudo que existe do Pix e como ele foi feito e etc., a gente está falando de velocidade, de 24%, falando... Então, eu acho que talvez isso também possa provocar uma modernização. Enfim, não sei para onde que esse negócio vai. Precisa existir uma grande colaboração entre mercado e regulação. Precisa. Assim, o Open Finance ele está indo bem, ele está avançando. Por mais que os cronogramas nem sempre são respeitados, os resultados são efetivos e positivos. Né? E ali o desafio é o mesmo. Colocar numa mesa de discussão agentes que combatem entre si no mercado. Né?
Ali, quando você fala sobre interoperabilidade, você precisa alinhar conceitos, alinhar expectativas, mas ao mesmo tempo respeitar liberdades empresariais. Cada um tem o seu modelo de negócio, cada um faz o que acha melhor. Mas existem coisas que, se não funcionarem, você acaba favorecendo um monopólio. Sim. Sabe? Sim. A existência de um único agente. E isso se provou no passado negativo. E a gente sabe que não é o que o Banco Central quer. Não é, exatamente, porque de toda essa agenda de competição dos últimos 10 anos, com resultados extremamente positivos, não tem por que voltar 2, 3 passos atrás. E é uma agenda que ela anda sozinha, né, cara? Assim, muda presidente do Banco Central, um presidente do país. Porque ela continua seguindo a mesma direção, né? Sim, ela trouxe resultados tão positivos que para você reverter isso é praticamente impossível. Muito interessante. Eu vou aproveitar aqui dar uma passadinha na parte da CVM, cara. Você citou aqui. Eu particularmente acompanho muito mais a parte do Banco Central. Como é que tá na CVM? A última coisa que eu estava ouvindo pro ano passado, a discussão sobre o Open Capital Markets, eles falando de assim, avançando um pouco mais na discussão, mas eu não sei em que pé que tá. Então, eu queria ouvir um pouco disso. E o que a CVM está falando de inovação também, porque é um mercado que, eu vou dizer que cripto talvez seja um grande incentivador de inovação também, tem muita coisa acontecendo. E é um mercado que, cara, ele é muito grande, mas ele ainda tem pouca penetração no Brasil e tem muito potencial, né? Tem. Então eu queria ouvir um pouco desse lado aqui que tá rolando de inovação também quando a gente olha para a CVM. É natural, talvez não chegar para você muita informação, porque a CVM não tem a mesma visibilidade do Banco Central. Não tem o mesmo budget, não tem o mesmo tamanho, não tem as mesmas formas de se comunicar. O Banco Central tem até, como é que chama lá, o BC? Tem o... como é que é o nome, cara? O BC fica com eles fizeram a carinha no próprio prédio do Banco Central. Isso. Então a galera, assim, ama ou odeia essa comunicação. Mas eu conheço pessoalmente o superintendente responsável pela comunicação da CVM, ele faz um excelente trabalho, assim, sabe? Tipo, mas assim, realmente menos recurso. Então talvez a informação não chega de maneira tão ampla quanto o trabalho do Banco Central. Mas eu fui na agenda regulatória, a apresentação da agenda regulatória do ano passado, desse ano, né? No ano passado eles apresentaram a agenda desse ano em dezembro, lá no Rio de Janeiro. Tinha mais de 30 itens regulatórios. Com certeza eu vou esquecer algumas coisas aqui, tá? Mas assim, uma entidade que é muito menor do que o Banco Central, com 30 itens, o Banco Central, quando apresentou os itens prioritários, eram 15, 16. São mais de 30. Então, assim, eles também assim estão suando a camisa. A preocupação já é até se vai dar conta de tanto... Exatamente, né? Então, assim, a gente compadece do volume de trabalho. Tenho reuniões frequentes com algumas pessoas da CVM para passar atualizações ou para receber sugestões ou ideias que eles estão querendo desenvolver. E, assim, o que vem sendo debatido, tanto de consultas públicas já encerradas, com atos normativos publicados, quanto o que está por vir, tem muito a ver com a parte de amplitude do mercado de capitais, para fazer com que mais pessoas acessem. Então, por exemplo, eles criaram uma regulação para influenciadores digitais. Sim. Então, assim, se você tem um canal de YouTube, por exemplo, e você quer fazer recomendações de investimento... O pior é aqueles caras assim, isso não é uma recomendação. Isso não é... Ele fala, olha, esse preço está muito bom, compra agora, né? Esses dias eu vi. Não é uma recomendação. Esses dias eu vi um influenciador falando assim, ó, eu avisei para investir em tal ativo e subiu tanto. Agora eu estou avisando esse aqui, você vai ficar de fora. E não é uma recomendação. Eu, na maldade mesmo, escrevi um comentário. Você pode fazer isso? Você tem certeza? Enfim, mas assim... Não, teve uma galera até perdendo conta um período aí. Isso. Então, assim, mas o objetivo não é frear, não é censurar, não é fazer com que as pessoas não façam conteúdo sobre investimento. Mas, assim, é criar uma divisão do que pode ser falado e do que não pode ser falado. Mas, ao mesmo tempo, incentivar. Então, por exemplo, você como um gerador de conteúdo, influenciador digital, quer se especializar nessa área, por que você não obtém uma autorização, por exemplo, de consultor de valores imobiliários, de assessor de investimento? Aí você pode. Então, assim, se você for tem um influenciador que eu sigo, ele é consultor de valores imobiliários.
ele descreve carteiras de investimento. Legal. Você mostra a sua carteira para ele lê para todo mundo. Não, tá aqui, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui vai assim, né? Isso aqui não vai funcionar. Ele pode fazer isso. Que a internet, vamos dizer assim, qualquer doido com microfone e uma quantidade boa de gente ouvindo, pode, então, assim, se você quiser continuar mercado, né? com o seu canal de YouTube para falar sobre fundos imobiliários, beleza. Você não precisa ser um consultor de investimento, ou de valores imobiliários, assessor de investimento. Mas se você quiser aumentar a amplitude do seu canal, por que não? É um investimento. Legal. É a mesma coisa do Bank as a Service. Começa com o Bank as a Service, depois tira o MP. Então, ele regulou essa atividade. Aí tem o Open Capital Markets, que apesar deles fazerem uso desse termo Open Capital Markets, é uma dinâmica distinta. É mais uma interoperabilidade? É portabilidade, no caso. Porque assim, qual que é... Mas tem o mesmo propósito. É de fazer com que exista uma competição, uma fluidez melhor entre as casas de investimento, você como investidor. Qual que é a proposta? Hoje, se eu tenho uma carteira de ativos numa corretora e eu quero mover ela para outra corretora... Tem que desfazer a posição toda. Até existe um caminho, mas é totalmente offline, assim, sabe? Que você tem que meio que preencher... Você tem que preencher um formulário, assim, sabe? Pedindo para transferir para uma corretora para outra e nunca vi acontecer. Nunca vi. Nunca tentei também, mas assim, não conheço uma pessoa que falou assim, funcionou. Assim, sabe? Então a dinâmica qual que é? É a mesma, assim, por exemplo, eu tenho ativos na XP, mas eu estou começando a gostar, quero concentrar, minha principalidade aqui eu quero mover para o Nubank. E o Nubank permite que eu faça investimentos em ativos que eu tenho lá na XP. Então, por meio da interface do Nubank, eu falo assim, eu quero trazer meus ativos da XP para cá. E aí ele puxa esses ativos para lá de maneira assim, simplificada. Porque o jeito hoje seria vender e comprar de novo. Exatamente, porque o jeito mais fácil é você liquidar, pegar o dinheiro, transferir para outra conta e comprar de novo. Só que nessa tem ineficiência. Você vai ter que pagar imposto, pode em mudar muitos casos, variação do preço, assim, sabe? Enfim, tem muita ineficiência que precisa ser melhorada. Então, isso é algo que tá em implementação ainda. Mas, assim, existem conversas para que também o Open Capital Markets não seja só isso. Tá? Que também exista ali uma dinâmica de, por exemplo, você conseguir conectar todas as contas de todas as corretoras que você tem, eventualmente, e fazer um movimento eficaz entre elas. Pode ser que exista, não está escrito em lugar nenhum isso, tá? Mas, por exemplo, por que não ter um iniciador de transação de investimento? Assim, sabe? Com a mesma dinâmica do ITP, só que voltada para operações de mercado de capitais. Legal. Então, assim, tem N possibilidades que você pode construir em cima disso. E assim como o Open Finance faz uso intensivo do Pix, esse Open Capital Markets também pode fazer uso intensivo do Pix, mas eu imagino que ele vai prosperar mais com o Drex. Tá? Uma vez que o Drex estiver funcional, ativo, disponível, né, com o seu escopo de muito bem afinado do que ele vai ser, porque a gente ainda não chegou nesse momento, mas a gente pode falar isso num próximo tópico. Porque eu até queria pegar isso, até uma brincadeira aqui com o pessoal do futebol, fazer que fim levou, né? Tinha um jogador que era famoso e aí do nada, quando você percebe, se dá conta... Parar de falar dele, sumiu, o que tá fazendo hoje, né? Isso. E a minha sensação com o Drex é um pouco essa. Eu sabia que, obviamente, é complexo pra caramba, não é um negócio trivial, mas, assim, é um tema também que eu acho que ele sofre... Eu acho que é o que mais sofre de teoria da conspiração. Assim, cara, eu tenho até pavor de ler. Tem muita desinformação também. Cara, o que rola na internet. Muito. Cara, eu vi. Meu pai me mandou um negócio, eu falei, porra, pai. O cara me mandou um cara falando assim, o Banco Central foi roubado em 1 bilhão de... Tipo assim, tiraram o dinheiro do Banco Central. O seu dinheiro. Junto com o INSS, agora estão roubando o Banco Central. O dinheiro dos nossos impostos. Tomando. Aí uma parte tava puta e a outra, isso aí, eles estão roubando a gente, tem que roubar de volta. Eu falei, gente, não. Aí eu fui explicar pra ele o que aconteceu e tal. E com o Drex é daí pra lá, né? Sim. O pessoal usa criatividade muito. Tem muita desinformação, mas só pra terminar a agenda regulatória, a gente entra pro Drex da CVM, né? Então, assim, esses dois itens, eles se conversam ali com essa parte de trazer mais pessoas ou trazer uma dinâmica mais eficiente para o mercado de capitais. E também tem a modernização do que já existe, né? Justo. Então, por exemplo, tem os ajustes na regulação de crowdfunding,
né, que é um mercado que a minha fintech, por exemplo, nasceu nesse universo, Legal. porque o crowdfunding também ganhou amplitude, também alcançou novos horizontes. Antes ele era um instrumento de financiamento de startups, por exemplo. Depois ele alcançou outros setores como o mercado imobiliário, empreendimentos imobiliários. Depois ele chegou no agro. Hoje ele virou um mini DCM, que é Debt Capital Markets, ou seja, operações de dívida privada. Assim, sabe? Então você vai a mercado, emite uma dívida, capta, promete devolver com juros e financia a sua empresa. Então isso tem muito a ver também com as duplicatas eletrônicas, tá? Mas assim, duplicata é um setor regulado pelo Banco Central e dívida privada pela CVM, né? Então você vê que todos os instrumentos do mercado financeiro estão ganhando modernizações, ajustes, adaptações. E muitos desses aí, quando eu penso no investimento, eles também podem usar uma base, e aí até a própria registradora aqui, mas bases de blockchain, né? Eles poderiam usar essa tecnologia porque eu acho que um dos grandes desafios, quando a gente fala da duplicata digital, vamos dizer assim, é assim, cara, esse mesmo player pode estar descontando isso em 10 lugares diferentes. Como é que eu faço para evitar como é que a gente garante que isso está acontecendo uma vez só, né? Essa atomicidade que o pessoal fala. Então, eu acho que aí a tecnologia, né, quando eu penso em blockchain, entra como uma luva nisso, né? Sim, é porque a legislação de duplicatos, voltando às minhas aulas de direito comercial, que sou advogado, assim, tem muito a ver com papel, cártula, assim, sabe? Assinaturas, né? Onde você assina, autoriza a fazer o desconto daquela duplicata de um valor que você vai receber daqui 30, 60, 90 dias. Então, e você precisa transportar essa dinâmica para o meio digital, assim, sabe? E é o papel do regulador abrir os caminhos para que isso aconteça e do mercado para criar os produtos em cima disso. Então, se você pega o Pix agendado, o Pix parcelado, nada mais é do que a emissão de cheque predatado, por exemplo. Sim. É o novo cheque predatado. Quando você, antigamente... Pode ficar sem fundo. Você acha que é Pix mais voador. Contemporâneo, né? Pix voador. Pix borrachudo. Porque o cheque voador é famoso. Cheque aí, meu irmão. É o Pix borrachudo, bate e volta, né? Enfim, você que tem mais ou menos a minha idade, provavelmente lembra ali, nossos pais iam na loja, sacavam 3, 4 carregava malote pra descontar no banco. Pô. Aí andava com a carteira grossa desse tamanho, porque tinha um talão de cheque. Enfim, é a digitalização disso, né? Então a gente está passando por tudo isso. E o blockchain, ele vem assim como um instrumento de registro dessas transações, acuracidade, auditoria, controles. Ele se mostrou eficiente para isso e o mercado precisa fazer uso disso para continuar crescendo e digitalizando os processos. Legal. Então vamos seguir para a gente entrar no mundo de cripto. Vamos falar, começar pelo Drex, né? Em que ponto que ele está hoje, assim, e como é que a gente sai um pouco desse imaginário aí das teorias da conspiração que tem sido publicado. Bom, como o Drex ele está sendo regulado pelo Banco Central, mas ele também tem participação da CVM, né? Então eu acho que é a plataforma onde os dois agentes se encontram, né? Legal. E o assunto em comum hoje nas duas autoridades é o universo cripto. Então é a plataforma perfeita para a gente desenvolver esse tópico, né? E depois a gente fala dos pormenores e outras coisas que estão acontecendo. Mas, tipo, voltando um pouco no que é o Drex, né? Ele não é uma moeda digital, puramente, tá? Existe uma versão digital do real que vai transacionar pelo Drex, mas Drex não é isso. Drex é uma plataforma, é um ambiente de construção de soluções financeiras que envolvam, hoje é o chamado DVP, Delivery versus Payment, ou seja, uma situação em que eu preciso mandar dinheiro para alguém para receber algo em troca. Esse é o DVP. É os exemplos mais toda hora, né? Que você vê, como vai comprar e vender o carro, já assinou o documento, já pagou e etc. Esse é o básico. Mas ele pode ser assim utilizado para amplas transações, não só do dia a dia do brasileiro comum, mas também de operações de atacado, assim, sabe? Eu acho que até nesse início ele vai ser mais direcionado para operações de atacado e menos para operações da ponta, de usuários finais. É porque é onde a grande ineficiência existe, tá? Então, vamos tentar pegar um exemplo aqui. Quando você vai fazer uma operação de importação ou exportação de produtos diversos, né?
Entre os dois agentes, muitas vezes, tem um longo trajeto do produto de um porto para o outro e tudo pode acontecer no meio do caminho. Óbvio que existe seguro para isso, para aquilo, cláusulas contratuais, garantias, etc. Mas entrando nas garantias, muitas das vezes, para você confirmar essa compra ou essa transação, você precisa ter uma carta de crédito de um banco sinalizando para o vendedor, falou assim, olha, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, existe essa pólice. Se essa pólice não cobrir, existe esse dinheiro e quem vai pagar é o banco X. Só que quem opera esse tipo de transação, eventualmente ele pode ter dinheiro em caixa. Ele pode ter ativos dele, na tesouraria dele, títulos do Tesouro, por exemplo, que estão lá rendendo por uma reserva estratégica, sei lá, qualquer que seja. Por que ele não pode usar aquele recurso que ele já tem como garantia e, ao invés de contratar um banco que vai cobrar milhões, só para emitir um papel? Assim, sabe? Falando assim, não, esse cara... Eu vou pagar se ele der default, assim, sabe? É muito mais eficiente você dar em garantia um ativo que já é seu, que já está com você e que pode ser facilmente movido para outra pessoa se você cria essa automação dentro dessa plataforma. É quase que eu falo assim, igual na pessoa física, o crédito, quando você pensa com o veículo em garantia, o imóvel em garantia, aí ele vai no banco para fazer isso, para pegar o dinheiro e ir no outro lugar que ele queria ir. Exatamente. Então, assim, a garantia é a qualidade do crédito. Então, por exemplo, quanto mais caro for o crédito, pior é a garantia ou a ausência dela. Então, se você recebe lá no seu aplicativo, temos 20 mil reais aprovados aqui para você, sem garantia. Você vai ver a taxa, é gigantesca. Você vai pagar 3, 4 vezes aquele valor se você não amortizar no meio do caminho. Né? Mas se você usa a bem como garantia um carro ou um imóvel, a taxa diminui, mas a liquidez desses ativos não é a mesma de um título do Tesouro, por exemplo. Sim. Título do Tesouro é como se fosse dinheiro. Tem liquidez diária dependendo do papel que você compra. Né? Então você reduz o custo transacional, reduz os juros privados negociados entre as partes, porque tem incentivo para isso. Você diminui o número de agentes da cadeia de contratação essenciais, né, de serviços financeiros para uma cadeia que não é financeira, por exemplo, importação e exportação. E você traz eficiência para um sistema que há anos está gritando por isso, está pedindo inovação. Então, assim, o Drex se propõe a isso. Tá? E qual que é a diferença do Drex para uma tokenização privada, por exemplo? Né? É porque o Drex, ele, por ser mantido, desenvolvido, criado por autoridades do mercado financeiro de capitais, os ativos que podem ser tokenizados são os ativos regulados. Então, você vai poder tokenizar ações, debêntures que são emitidos no mercado privado, no mercado público, quer dizer. Então, a CVM regula isso como valor imobiliário, cotas de fundos, títulos públicos, moeda eletrônica, moeda fiduciária, aí sim a versão real do real na sua versão digital, e outros ativos que são sujeitos à regulação do Banco Central e da CVM. Você cria essa dinâmica regulada com uma plataforma onde todos os agentes estão plugados e ali os produtos, as transações, o universo financeiro acontece na base do blockchain. Tá? Legal. E a gente teve um período onde, são muitas as possibilidades, vamos testar, e aí a gente teve como é que era o nome? A gente teve os momentos de fazer os pilotos ali, né? Isso. E aí as pessoas aplicaram, olha, eu quero tentar fazer um piloto dessa aplicação. Acho que a primeira, na verdade, primeiro teve uma consulta, aí teve um que já era específico, o que ia fazer. Foram né? várias etapas, assim, sabe? Teve até um desafio do Real Digital, né, que é o programa LIFT, que é onde o Banco Central, assessorado por uma entidade, no caso, à época era a Fenasbac, convida empresas para lançarem seus desafios dentro de um tópico específico, que na época era o Real Digital. Depois disso, surgiram as consultas públicas do que pode ser, do que deveria ser o Drex. Depois, os primeiros pilotos. Tá? O Drex, basicamente, como ele é uma plataforma onde os produtos e serviços financeiros vão acontecer no ambiente regulado, ele tem uma dinâmica de blockchain, só que é uma blockchain privada, né? Que eles chamam de DLT, né? uma ledger, né? Distributed Ledger Technology, né? Uma rede permissionada. Essa rede permissionada, o que isso quer dizer também? Você cria permissões para que agentes possam ser nós validadores dentro dessa rede.
onde os processamentos vão acontecer, os registros, as tokenizações, elas precisam ser validadas por mais de um nó, né? E cada consórcio, cada membro participante do piloto é um nó validador. Então, na primeira etapa, eles habilitaram, se eu não me engano, 14 ou 15 nós validadores. E cada nó era um consórcio. Então, assim, o consórcio é liderado, obviamente, por uma entidade regulada pelo Banco Central, mas ele pode fazer parte de... outras empresas podem fazer parte desse consórcio que não são regulados. Pergunta idiota. Não, aqui. vamos lá. Mas é o seguinte, nesse caso, eu imagino que, beleza, não vamos usar um DLT que tenha um custo baixo, etc. Porque quando a gente pensa no Bitcoin, a gente tá, né, ou a gente pensa em outras redes, a gente está falando de recompensar os nós que estão validando as transações ali. Isso. Nesse caso, imagino que não exista uma recompensa, né? Assim, a gente não sabe em detalhes o funcionamento disso, mas não tem necessidade de existir uma recompensa se você está lá para fazer negociações em nome próprio, assim, sabe? Eu diria que o conceito de rede permissionada é para você ter mais flexibilidade nessas funcionalidades que são mecanismos de incentivo das redes públicas. Mas esse negócio escalando e tendo muito mais transação para ser validada, vai demandar mais, não? É porque precisa ser agente regulado. Entendi. Entendeu? Então, assim, eventualmente pode existir um mecanismo de incentivo. Porque a partir do momento que você valida transações, você teve um papel importante no funcionamento daquilo e você tem custos de manutenção. Imagina, um custo de... Eu não sei quanto ele é, mas pode ser que ele seja significativo. Exatamente, dependendo do caso, pode ser significativo, né? Mas aí você acaba trabalhando com tarifas ou taxas transacionais dentro daquele universo. Então, assim, vamos tokenizar 10 milhões de reais aqui em títulos públicos para garantir uma transação de importação, que nem eu mencionei, entendeu? Por que você não coloca uma fatiazinha daqueles títulos públicos como despesa obrigatória, assim, sabe? Tipo assim, para garantir 10 milhões de reais, você tem que dar em garantia, pelo menos, tem que confirmar 100 mil reais. Não sei. Estou chutando aqui, tá? Sim, sim. Então, pode existir esse tipo de mecanismo. Então, assim, só que isso depende de uma grande convivência entre os agentes. São regulações distintas, Banco Central, CVM, são dinâmicas distintas, Banco Central, CVM. A CVM trabalha muito mais com o ativo que está sendo tokenizado. O Banco Central trabalha muito mais com as transações financeiras, liquidação de pagamento, transferência de recursos, etc. Então tem que ter uma harmonia perfeita entre os dois. E, ao mesmo tempo, cada participante desses nós, desse consórcio, tem seus interesses particulares. Então tem uns que vão querer operar mais no mercado imobiliário, tem outros que vão querer operar no agro, tem outros que vão querer operar no transporte internacional de mercadorias. Enfim, ele tem que ser amplo, aberto, agnóstico, neutro, sabe? Não pode dar preferência a uma transação a outra. É uma dinâmica de blockchain mesmo, né? Como se fosse uma rede pública, mas por exigir agentes regulados, ele tem essas limitações, tá? Então isso faz com que seja praticamente impossível você caminhar com a mesma velocidade do Pix de implantação. Sim. Porque o Pix é um produto do Banco Central. Sim. O Banco Central faz assim, não, eu vou fazer desse jeito e daqui para frente vai ser assim. Ele segue a mesma dinâmica do Open Finance, mas ele não tem o mesmo apelo do Open Finance. Quando eu digo dinâmica, é assim, de construção, né? Não de objetivos. Porque o Open Finance você consegue colocar em prática e em execução, em produção imediatamente. São produtos que já existem. Aqui você está testando uma nova economia tokenizada, um novo ambiente que nunca foi colocado em prática. Ali a gente está falando de dados que já existiam e agora... Dados represados, transações financeiras que aconteciam de forma fragmentada, você está trazendo ele para um ambiente interoperável. Esse dado ele até passava, às vezes, de um jeito particular. Não é? Isso. Aqui não, aqui você está criando... Nada disso existe, né? Você está criando um novo jeito, sabe, de você lidar com as finanças não ditas pessoais, mas empresariais e numa escala muito mais volumosa. Mas aí, vamos dizer assim, aí você tem regulações aqui falando de tokenização, etc. Seria esse o caminho de... Porque no Open Finance a gente ouviu um pouco isso. Fulano está antecipando o benefício tal, porque ainda não chegou, mas já estão... Há o interesse ali, eles estão querendo aproveitar. Você acha que o que pode estar no mercado já hoje
que pode antecipar um pouco do benefício do Drex. Do assim, Drex. E que, eventualmente, isso possa puxar o interesse de mais players ali para querer fazer, por exemplo. Assim, eu acho que existem alguns setores que podem se beneficiar. Por exemplo, existem instrumentos que são utilizados para financiar cadeias produtivas, que não tem ainda um mercado organizado de negociação e não tem ainda uma dinâmica de transferência de um lado para o outro. Especialmente no agro, eles usam um instrumento que é as CPRs, né? Que são Certificado de Produto Rural. Essa CPR é como se fosse um eu devo para você, I owe you, assim, sabe? Então fala assim, ó, eu sou produtor de soja, eu vou produzir 500 mil toneladas de soja, sei lá, os números podem ser absurdos, mas que eu não sou agroboy. Tá. Eu vou produzir 500 mil toneladas de soja, mas assim, dentro da minha capacidade produtiva, eu só consigo fazer isso daqui 6 meses e essa soja vai estar disponível para você no silo tal, lá no interior do Mato Grosso. Beleza. Quem me garante que vai ser isso? Esse instrumento aqui. E é um papel, tá? Aí fala assim, então assim, esse instrumento, por ele representar uma produção futura de um bem que vai estar disponível na data X, na qualidade ali descrita, ele tem valor financeiro. Então as pessoas negociam entre si essas CPRs para financiar sua produção, a sua cadeia O pessoal da produtiva. AgroToken fez um cartão. Isso, a AgroToken é um grande exemplo disso. Tá? Então, por exemplo, para você plantar essa soja, você vai ter que pegar dinheiro em algum lugar. Você usa essa CPR para... Até ela crescer, você tem que se alimentar, combustível, tem muita Tudo isso, coisa. entendeu? Só que assim, não existe um mercado organizado de negociação dessas CPRs, assim, sabe? Não existe uma padronização ou não existe assim um sistema de registros dessas CPRs. Hoje sim, tem a CPR eletrônica que você registra na B3, por exemplo, assim, sabe? Mas não existe ainda um ambiente fácil para que ela circule no mercado. Então, assim, o Drex, ele pode ser a plataforma perfeita para isso. Então, você cria versões digitais dessas CPRs, você, em cima do Drex, que nem eu mencionei, uma plataforma agnóstica, neutra, sem viés, você cria um produto em cima dela, assim, sabe? Uma interface. Você constrói um aplicativo, sei lá, que seja em cima disso. Só que tudo que está sendo registrado dentro daquele aplicativo acontece no Drex. Então, são cadeias produtivas de larga escala que vão se beneficiar. O usuário final, eu acho que talvez isso lá na frente, daqui 10 anos, ando chutando assim, sabe? Talvez possa ser que exista algum tipo de produto financeiro que faça sentido. Mas hoje, quando você vai puxar qualquer vídeo no YouTube sobre o Drex, os exemplos são os mesmos. É a casa, é o carro que você está vendendo e tal, não sei o quê. É difícil de você materializar o que pode ser feito para o usuário final em cima do Drex. Justo. Bom, o que eu vou fazer aqui? A gente... Cara, tem muito mais tópico do que tempo. Eu queria ver com você o seguinte. O que a gente pode aqui pra gente fechar esse capítulo e aí falar de cripto. Depois a gente, enfim, vamos ter que fazer mais episódios. Já adiantando aqui pra quem tá nos ouvindo. Tem uns projetos aí, vamos ver se eu convenço o Diego aqui, mas quem sabe a gente não comenta as Conta notícias. sempre comigo, hein? Vamos ver o que vai dar aqui. Por que não? Mas o que está rolando de regulação aqui e como é que isso se compara com o mundo? Porque a gente sabe que quando olha para o Pix, olha para o Open Finance, olha para o sistema financeiro nacional como um todo, é referência no mundo. E aonde que a gente está quando olha para criptoativos e se tem alguém que dá para a gente olhar como referência e tal? Legal. Bom, que nem você mencionou no início do nosso bate-papo, eu faço parte de alguns grupos internacionais, né? Então eu estou no Global Fintech Alliance, que é um comitê ali de líderes regionais, um de cada pedaço do mundo, e no Fintech Iberoamérica, que é a Aliança de Associações de Fintechs da América Latina. Então eu tenho viajado para algumas regiões específicas para conhecer, para participar de eventos, para fazer os relatos internacionais do que está acontecendo no Brasil e para entender o que está acontecendo lá fora que a gente já faz ou não faz aqui. E eu posso dizer com firmeza assim, que o Brasil está nas primeiras posições, assim, sabe? Quando eu sento para conversar com pessoas da Europa, Estados Unidos, Canadá, os dito mundo desenvolvido, Reino Unido, eles ficam impressionados com tudo que a gente já fez aqui em tão pouco tempo.
tá? Impressionados. Eles não conseguem acreditar muitas vezes. Eu tento explicar o Pix, eles acham que é um aplicativo feito pelo Revolut, por exemplo. Mas a gente tem aqui, aqui a gente chama Revolut. Eu falei, não. Isso aqui foi o Banco Central do Brasil que fez, assim, sabe? Então tem um pouco disso. E também tem outras regiões que têm uma similaridade, uma proximidade cultural, social, regional, geográfica com o Brasil, que é a América Latina. O Brasil está muito longe, muito na frente, assim, sabe? 5, 10 anos, talvez. Né? Talvez os países que mais se aproximam são o México. O México ele vem se desenvolvendo bastante. O Chile também tem bastante coisa acontecendo, especialmente em Open Finance. E a Argentina agora está com uma agenda regulatória interessante. O governo atual eles estão querendo desregulamentar, criar novas soluções e eles acabam puxando para a inovação como um direcionador, um drive para essa mudança. Tá? Então são esses os países, mas todos estão distantes. Nenhum chega perto no que diz respeito às funcionalidades que a gente já tem do Pix. Tem uns que nem tem arranjo de pagamento igual ao Pix. Ninguém tem Open Finance, só o Brasil tem. Desses outros países, os que têm estão desenvolvendo ainda blueprint, estão discutindo. O mercado de capitais do Brasil assim, é maior do que todos eles juntos, entendeu? Então a gente está muito bem destacado na região. Agora sim, quando você pega outros países, eu tive recentemente na França, por exemplo, eles não têm os mesmos desafios que a gente tem aqui, assim, sabe? Eles não precisam incluir pessoas. Eles não precisam entregar dignidade financeira para as pessoas. Elas já têm isso há décadas. Né? A gente vem passando por esse momento de efervescência, de novos produtos, novos serviços, porque as pessoas não têm. A gente vive na nossa bolha aqui de inovação e tecnologia, parece que a gente tem acesso a tudo. Mas você vai para o interiorzão do Brasil, o pessoal não tem acesso a nada ainda. Assim, sabe? Então, por causa das fintechs, a gente conseguiu trazer essas pessoas para o jogo. Assim, sabe? E a gente passa a conhecer o consumo dessas pessoas, a realidade, a necessidade. E são criados produtos em cima disso. Então, dentro da realidade material do Brasil, a gente conseguiu se adaptar muito bem. Então, o que eu posso dizer é que o Brasil ele não é um país que é inovador. Eu diria que ele é criativo, assim, sabe? E ele é um país que se adapta às necessidades locais, né? Então, quando ele não é inovador, por exemplo, ele não inventou o Open Banking. O Open Banking veio do Reino Unido. Mas a partir do momento que ele pegou aquilo para si e falou assim, eu vou fazer, ele fez melhor. E ele entregou algo que hoje a gente já tem mais de 50 milhões de pessoas do Open Banking, entendeu? A gente já tem praticamente 90% do Reino Unido. O Reino Unido é 60 milhões de pessoas, talvez. Sim. Então, a gente vem demonstrando assim, destaque em tudo que a gente faz. Então, assim, não tem um item específico do que a gente está fazendo melhor. Tudo a gente está fazendo melhor. Legal. Né? Mas, assim, existem ainda alguns segmentos que eu acho que o Brasil precisa desenvolver mais e que a gente tem capacidade para isso. A área de seguros, por exemplo. Vem surgindo algumas fintechs novas, insurtechs da área de seguros, captando milhões aí com VC, com produtos super inovadores, direcionados para um público específico. Mas acho que ainda não bateu no mainstream igual não bateu, mas o brasileiro ainda não enxerga o produto de seguro como um investimento, ele enxerga como uma despesa, um custo. Né? Então tem que mudar essa percepção. Aliás, esse dia o cara fez um post no LinkedIn falando sobre o PJ, era um seguro para PJ. Sim. Era um seguro que se você perdeu o teu emprego, passou mal, não sei o quê, ele te paga algumas diárias. Irmão, bombou. Mais de 100 mil pessoas. Se você sabe comunicar... Ninguém sabe, assim, nem sabia que existia aquilo, cara. É porque às vezes a gente tem senso crítico, a gente sabe fazer conta, assim, sabe? E consegue tomar benefício disso. A população em geral não sabe, assim, sabe? Esses dias mesmo, assim, ó, eu não tenho seguro saúde, assim, sabe? Hoje em dia, isso é uma ofensa, você falar isso pra sua mãe, assim, sabe? Eu falo, meu filho! Assim, sabe? Mas eu fiz conta, cara. Eu falo assim, pô, na minha idade, pra eu pegar um seguro de saúde que seja minimamente interessante, eu vou gastar R$1.500 por mês, R$1.600 por mês, assim, sabe? Eu não gasto R$1.500, R$1.600 por mês se eu for no médico todo mês. Entendeu? Então, assim, se eu deixar R$1.500 por mês na caixinha do Nubank, no cofrinho do Mercado Pago, rendendo 120% de CDI, e tirar de lá quando eu precisar usar o médico, já está resolvido, assim, sabe? E eu posso ir num médico bom ainda, porque o particular geralmente tem desconto,
né? Mas e se você pega uma doença grave aí, um câncer, não sei o quê, como é que você vai se tratar? Aí eu contratei uma apólice de seguro que eu gasto R$300 por mês e cobre doenças graves. Então, se eu tiver um AVC, se eu tiver um câncer, qualquer coisa nesse sentido, a hora que eu der entrada na papelada, eu recebo lá 400, 500 mil reais para fazer o tratamento. Entendi. Então, assim, são alternativas ao status quo, aos produtos que você já tem aí no mercado. Mas tem que pesquisar e tem que pesquisar, entendeu? Sim. Agora, assim, você prefere pagar R$1.500, R$1.600 por mês num plano premium? Ou você pega esse mesmo dinheiro, deixa numa caixinha e separa R$300 para um seguro? Eu prefiro fazer dessa forma. Justo. Então, assim, esses produtos vão surgindo para substituir isso. Realmente tem muito espaço ainda para esses novos players chegarem. Da mesma forma, quando a gente fala de Nubank, Mercado Pago, PicPay, etc., ainda não está desse tamanho todo quando olha para esse mercado. Né? E o outro segmento que, por mais eu tenha ressaltado que na América Latina não tem igual, que é o mercado de capitais, o mercado de capitais brasileiro ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Existe mais pessoa comprando cripto do que investindo na bolsa, por exemplo. E se for comparar com Bet, se bobear também... Mais ainda, entendeu? Então, assim, a CVM vem trazendo esforços para popular esse mercado de capitais, porque não adianta trazer pessoas, tem que trazer empresas, tem que trazer ativos, tem que fazer as coisas acontecerem para ser interessante para todo mundo. Então, hoje, sei lá, a gente deve ter 6 milhões de pessoas, 6 milhões de CPFs na B3, acho que o número é esse. Um pouco mais, um pouco menos. Tinha que ser 20 milhões. Tinha que ser 30 milhões, entendeu? Tinha que ser um recorte, tipo, pelo menos 20% da população brasileira. Tu faz a comparação de pessoas na B3, pessoas no Serasa, você já fala, putz, não, realmente... Tinha que fazer uma média ponderada, assim, sabe? A meta é essa. Menos assim, gente endividada. Pega o pessoal do Serasa, junta com o pessoal que está na Bolsa, divide por 2, essa é a meta. Então, esse número aqui é o que tem que estar no mercado de capitais. E aí você consegue tirar a necessidade das empresas estarem no balanço dos bancos, assim, sabe? Você aumenta a competição, você reduz o spread, você torna o produto financeiro mais barato para o brasileiro, para a micro e pequena empresa. E você cria um ambiente favorável para o surgimento de novos produtos, novos serviços, novas fintechs, novas soluções, whatever. Esse é o cenário que eu acho que a gente ainda tem muito chão ainda para percorrer. Cara, bom demais. A gente finaliza aqui o nosso primeiro episódio com grande estilo. E uma honra, viu? Fico honrado, cara. Isso aqui vai para posteridade, vai ficar aqui divulgado. Vou colocar no meu portfólio. Assim, olha, o nosso primeiro tava desse jeito aqui. E eu acho que isso é um pouco da amostra. Tem muita coisa que a gente não falou, tem muita coisa legal rolando ainda. A gente nem falou das stablecoins, a gente não, enfim, não falamos de consignado privado. Tem um monte de coisa que não passou. Mas tem muita gente legal aí no nosso entorno que sabe muito disso e acho que você vai ter muita gente para conversar ainda. Nós vamos trazer, vamos conversar e a ideia é essa, a gente dar um ritmo maior aqui. Porque o nosso ecossistema ele acontece muito rápido. Então, assim, se sai uma API nova a cada 5 dias, meu podcast não pode sair uma a cada 5 dias, tem que sair mais. Né? Então, a gente tem que acompanhar o ritmo. Fazer shorts. Vamos embora, vamos fazer umas edições aqui para acompanhar tudo que está acontecendo. Queria te agradecer. Brigadaço aí pela participação. E agradecer a audiência, pessoal. A gente, de fato, volta agora a produzir podcast. Começa com o Let's Money Podcast, esse é o nosso primeiro episódio. Compartilha aí com todo mundo do time. Tenho certeza que vocês curtiram. Todos esses episódios agora vão sair matérias no nosso portal também, letsmoney.com.br. Então, o que eu posso falar para vocês é follow the money. Então, se você precisar saber qualquer coisa que está acontecendo nos bastidores da indústria financeira, acesse o nosso portal, consuma os podcasts, entre em contato com o nosso time, a gente faz as pontes aí com quem precisar para realmente ajudar quem está construindo produtos financeiros. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu!